Brasília, vamos então a Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. O repórter Jean Costa está acompanhando ao longo de todo o dia a movimentação por lá e esse dia importante, né, que marca os 10 anos, essa década da tragédia desse incêndio na Boate Kiss. Jean, boa tarde. Que informações você traz pra gente daí? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Roberta, e a todos Boa que tarde. nos acompanham. Eu falo diretamente na frente da Boate Kiss, aqui em Santa Maria, na região central. Agora há pouco estava acompanhando por aqui no município alguns atos das manifestações que ocorrem durante o dia, desde o começo da manhã, mas que também tiveram prosseguimento durante a noite da última quinta-feira e madrugada dentro. Estive presente em todos eles. Por enquanto, neste momento, ocorre uma palestra envolvendo familiares de uma associação argentina. No caso, me refiro aqui, neste exato momento, a Famílias por la Vida, envolvendo a tragédia de Cromagnon, na Argentina, que entrou em contato com a própria associação de vítimas e familiares, além de sobreviventes da tragédia de Santa Maria, justamente para tentar trazer uma inovação nessas ações aqui no município da região central do Rio Grande do Sul. Trazer o alento, também as formas como na Argentina eles buscaram pelo enfrentamento junto à justiça e o que mudou desde então na tragédia que vitimou por lá mais de 60 pessoas. E claro, a gente acompanha os detalhes envolvendo esses fatos por aqui, dentro de uma cobertura extensa de atos envolvendo os familiares, que não contaram com a presença de autoridades como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está em Brasília, ou de seu vice, que está atualmente no governo em exercício, Gabriel Souza, que está cumprindo a agenda em Porto Alegre. Alegaram que não teriam tempo para participar por aqui desses atos. Inclusive, conversei com familiares e sobreviventes que acabaram lamentando esta ausência por aqui. O clima na cidade, Renan e Roberta, ainda é de luto, só que com a indignação por conta da ausência de uma resposta no que se refere ao caráter jurídico, visto que o júri foi anulado em agosto de 2022 e ainda não tem um prazo para que se tenha uma resposta, se a anulação continuará ou se o recurso do Ministério Público junto ao STF e ao STJ será validado, e com isso a manutenção da sentença dos 4 réus condenados, Elisandro Calegaro Spor e também Mauro Hoffman, além de Luciano Bolília Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, serão mantidas de fato. Por aqui alguns atos seguirão em andamento. Ainda hoje à noite está prevista a manifestação envolvendo a jornalista e escritora Daniela Arbex, autora do livro Todo Dia à Mesma Noite, que se baseia na noite da tragédia aqui em Santa Maria. Esse será o evento que fechará a série de atos em homenagem às 242 vítimas que aqui estão. E aqui na Boate Kiss, nesse momento, eu vou só esperar passar um pouco da movimentação, Renan e Roberta, e claro, quem nos acompanha, para contextualizar um cenário para os nossos ouvintes que nos acompanham também pela rádio, porque algumas homenagens foram colocadas aqui no começo desta tarde de sexta-feira, justamente na data em que marca a tragédia. Alguns familiares que não tiveram a oportunidade de acompanhar a vigília que ocorreu ontem às 10 horas da noite e também o Minuto do Barulho, exatamente às 2h30 da manhã, quando foi registrado o primeiro relato de incêndio na boate e relatado ao Corpo de Bombeiros. Eu vou me aproximar por aqui, só vou passar de uma via para outra e vou dar uma puladinha aqui nos cones que acabaram colocando, interditando este local. Então, para contextualizar, foram colocados mais alguns retratos com mensagens por aqui. Eu vou tentar virar a câmera para mostrar, em frente às 242 flores, no caso rosas depositadas, algumas mensagens, como mensagens referentes a situações religiosas, como a ganância e a falta de amor levou embora 242 filhos, com a imagem de um santo por aqui. Embora 242 filhos amados, a mesma ganância levou o nosso amado anjo Bernardo Boldrini Uglione, aqui uma homenagem também ao menino, né, que morreu há pouco mais de 10 anos também e acabou deixando saudades. Alguns recados também foram deixados por aqui, Renan e Roberta. Tem alguns relatos também de manifestantes e, claro, de apoiadores dos familiares e também dos sobreviventes da tragédia. A mensagem mais marcante é essa aqui que eu vou tentar mostrar ao fundo para quem está nos acompanhando na live e também para quem está nos ouvindo pelo nosso dial. São mãos dadas de pais com filhas ou filhos e mães com filhos ou filhas, por aqui para simbolizar esta homenagem, de modo geral, àqueles que se foram. Foram mais de 50 cartazes espalhados por familiares que estiveram aqui presentes, enquanto outras mensagens, no caso perguntas deixadas, como essa aqui que eu mostro nesse momento na live, que se refere ao você sabe quem são e como estão os sobreviventes da Kiss, acabaram sendo deixadas pelos sobreviventes que foram afetados, ou então como Santa Maria elabora o trauma da tragédia da Kiss. Algumas dessas mensagens, o calar é descansar, elas seguirão por aqui. A cada ano
há uma espécie de reforma aqui em frente à Boate Kiss que virou um memorial, é bem verdade, para lidar com o luto ao mesmo tempo com a dor e a saudade, Renan. Desculpa te interromper, mas uma informação que você trouxe me chamou muita atenção. Você disse que o governador do estado, Eduardo Leite, e o vice Gabriel Souza não tiveram tempo na agenda para ir a Santa Maria, é isso? Exatamente. O governador Eduardo Leite cumpre a agenda em Brasília nesta sexta-feira, devido à reunião com os governadores, enquanto o seu vice Gabriel Souza cumpre a agenda aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em virtude de algumas reuniões já previstas na sua agenda, de acordo com o que foi repassado à nossa equipe da Band em Porto Alegre. Pois Tem alguém do governo? Tem alguém do governo? Do governo não, Renan. Do governo não, apenas o prefeito de Santa Maria esteve presente durante grande parte dos atos por aqui, Jorge Pozobon, que representa o PSDB, além, claro, de vereadores e de representantes de entidades, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, que, claro, acompanha junto com familiares e sobreviventes as modificações na Lei Kiss, né, que passou por mais de 100 somente até 2022, por um exemplo. Sim, quem está acompanhando, Jean, tem bastante gente acompanhando também a nossa programação pelo YouTube, com as imagens ao vivo. Quem está acompanhando pela imagem está vendo esse mural ali na parede principal, onde ficava a Boate Kiss, com vários cartazes, com frases das famílias, com fotografias ali de mãos dadas de pais e filhos, onde foi montado, portanto, esse mural de homenagens às vítimas 10 anos depois. Jean, só ressaltando uma informação importante, muita gente está escutando falar, meu Deus, 10 anos da tragédia da Boate Kiss, todo esse processo que você mostrou na sua série de reportagens aqui que a gente exibiu nessa semana, e o júri anulado, não há qualquer tipo de prazo para a retomada desse julgamento, certo? Exatamente, Roberta, visto que a parte mais otimista envolvendo este processo, no caso os advogados de defesa dos 4 réus, a parte mais otimista, no caso o advogado de Kiko Esporo, o Elisandro, que foi condenado a 22 anos de reclusão, fala que o julgamento deve ter uma resposta sobre a anulação ou a manutenção da sentença em até 6 meses. Outros advogados de defesa estipulam um prazo de que não, pode ser dentro de 1 a 2 anos, enquanto o próprio Ministério Público estima um período de 3 ou mais anos, tratando-se, embora de uma confiança muito grande por parte do MP, de um cenário de indefinição por conta do tempo, né, que levará, visto que esta ação que o próprio Ministério Público Gaúcho entrou foi junto ao Supremo e junto ao STJ, o que demandará mais tempo. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. O que se sabe é que temos uma grande indefinição por aqui que, claro, traz mais angústia a quem sofre há 10 anos dessa grande dor em Santa Maria.